Isso aqui por causa de Cristo, por causa de tudo que Ele tem feito, tudo que Ele é, tudo que Ele já fez por nós, né? Ele morreu na cruz e ressuscitou. Ele nos deu a condição de falarmos com Deus. Nós temos agora contato com Deus, nós falamos com Deus, enfim. E um outro grande motivo é a vida da Thierry que está aqui, né? Então, quem é a Thierry? Quantos acompanharam o quadro da Thierry? Muita gente não, né? Seja família, sim. Então, para quem não soube, a Thierry teve que fazer um transplante de fígado, né? E eu lembro que teve uma reunião, estávamos aqui, Thierry, agora vai saber o que aconteceu, Thierry, né? E eu lembro que a gente teve uma reunião de célula, e estava o Thiago, Camila, Tainá, teve uma outra rapaz. João Pedro. Eu lembro quando acabou a reunião, eles estavam assim, com semblante muito, né, triste. E a gente chegou aquele canto ali, veio a Cláudia para orar, e aí chegaram os quatro, mostrando o que estava acontecendo, eu lembro dela chorando muito, Camila, do Thiago, do outro irmão também, Pedro. E estavam numa batalha, porque ela estava com um problema sério, ela tinha que transplantar um fígado. Mas a gente bateu na porta, a gente ficou ali, né? Perturbando que a gente queria orar por ela. Né? E aí a tia estava lá, no estado muito crítico. E a médica falou assim, orem muito, que é só um milagre. Por isso, a palavra da médica, na verdade, foi essa. Só um milagre. Aqui os pacientes estão assim num momento muito difícil, grave. E a gente assim, né? Quando você olha para a situação, você olha com os olhos humanos e você fala, caramba, né? E aí você tem que sair daquele olhar humano para começar a exercitar a tua fé e crer que Deus pode fazer um milagre. E eu acho que Deus fez um grande milagre, não foi nenhum milagre, um grande milagre, né? Porque ela está aqui conosco hoje. Acho que Deus tem um propósito específico na tua vida, tá? Acho que Deus tem uma coisa tremenda para você, senão você não estaria aqui, né? As pessoas às vezes estão em susto, morrem, né? E você passa por uma coisa que é muito difícil de se passar. E de certa forma isso também serviu, né? Porque a família toda se apegou mais a Deus, né? Buscou a Deus, né? Bom, vamos lá então, vamos estudar um pouco agora. Agora sai de testemunho, vamos à palavra. Em Atos 16, né? Um capítulo está continuando a história da igreja. Um capítulo que está falando da vida de um homem chamado Paulo, né? Um homem que foi transformado, um homem que teve um encontro com Deus, é um homem que era perseguidor de cristão, que quando teve um encontro com Deus, entendeu o Evangelho e começou a abençoar a vida de muita gente, de forma que a Bíblia tem muitas cartas escritas por Paulo. Paulo, na verdade, ele nos deixa um legado de exemplo muito grande, né? A gente veio falando com vocês semana retrasada, nós não tivemos célula semana passada, semana retrasada a gente veio falando com vocês, e é assim, acho que umas 3 semanas que a gente veio falando de adoração, né? Adorador, o que é o adorador, o que é adoração, o que nós precisamos fazer para encontrar esse coração, né? Mas sabe, tenho pensado muito e eu li um versículo na Bíblia que tem chamado muita minha atenção, que não está nem nesse livro, mas eu queria sempre, eu estou sendo incomodado a falar sobre esse versículo hoje. Acho que está em Jó 30, versículo 1. Mas deixa marcado aí, nesse Atos 16 que a gente vai voltar. E eu queria assim deixar uma chave para todos nós. Acho que é Jó 30, versículo 1 ou Jó 31, versículo 1. 30, versículo 1. Capítulo 30, versículo 1. Olha, agora fiz uma aliança com meus olhos. Capítulo 30, versículo 1. 31, então. Viu 31, versículo 1. Sabe, eu tenho sido incomodado por esse versículo. Fiz um concerto com os meus olhos. como pois os fixaria numa virgem. Como pois os fixaria numa virgem. Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição. Só um momento, né? Para um momento. Queria que vocês marcassem esse versículo na Bíblia de vocês. Sabe, eu tenho sido assim incomodado, e aí quando eu vim para cá para a célula hoje para conversar com vocês, eu comecei a pensar nesse versículo muito forte. Né? Como fixaria meus olhos numa virgem? Né? Não, fiz uma aliança com meus olhos. Eu jurei que meus olhos nunca
Jurei que meus olhos nunca cobiçaria. Jurei que meus olhos nunca haveria de cobiçar uma virgem. Se eu tivesse quebrado o juramento, que recompensa eu daria? Só olha só, né? E eu, na minha versão, fala assim: fiz uma aliança com meus olhos. Na realidade, é Jó declarando a integridade. Justamente. Entendeu? Então eu estou tão apaixonado por esse versículo que começo a perceber que quando Jó falou isso, ele começou a entender que a janela da alma é nos olhos. E por aqui parece que entra tudo. Você não consegue organizar suas ideias com o olho fechado. Mas por aqui tu organiza tudo. Eu fiquei tão feliz quando eu vi esse versículo, estava lendo um livro e vi esse versículo, e assim tenho começado a procurar exercitar isso. Em todas as áreas da minha vida eu tenho tentado procurar exercitar isso. Fiz uma aliança. Então hoje eu estou assim, sabe, eu estou fazendo uma aliança com meus olhos. Eu quero olhar. Achou ele? 31. Quero olhar para aquilo que verdadeiramente é aquilo que te agrada. Porque a gente olha para tanta coisa que não tem que olhar. E entra tanta coisa na nossa mente que não tem que entrar por conta dos olhos. E quando a gente vê, a gente está infestado de coisa ruim na nossa cabeça porque entra pelos olhos. A gente olha tudo, a gente olha o defeito dos outros. A gente olha a beleza dos outros. A feiura dos outros. A bondade dos outros. A ruindade dos outros. E entra por aqui. Tem tanta característica, esse homem tem tanta qualidade. São qualidades que você para perceber e entender que se nós quisermos entrar realmente nesse nível de adorador, nós precisamos entender esse princípio. Porque na verdade a gente quer ser o adorador. Nós queremos agradar a Deus. Nós queremos estar assim fitados nessas coisas. Nós queremos ter intimidade com Deus. Nós queremos estar cheio de Deus. Mas existem algumas coisas dentro da nossa vida que nós precisamos tratar de verdade. Porque até que a gente vem aqui toda quinta-feira e escute uma palavra muito gostosa, muito bacana, mas nós precisamos exercitar algumas coisas que estão escritas que fazem parte de alguma coisa que chama a atenção de Deus. E é claro que é muito mais importante para esse sistema que vivemos que não tenhamos a claridade e o conhecimento daquilo que está escrito. Porque quando a gente começa a observar Jó falando isso, e a gente vê no princípio do livro, Deus falando para Jó, que Jó era temente, santo, separado, um homem justo. Quando Deus começa a ser chamado a atenção para Jó, quando Deus consegue olhar para Jó, é porque Deus, numa vida antes, Deus já via que Jó tinha um comportamento libado. Então fazer aliança. O que você pode fazer? Fazer aliança. Eu faço aliança com a Cláudia. Cláudia, eu vou ser fiel contigo até a morte. Isso é aliança. Cláudia, eu faço uma aliança contigo, não vou te trair nunca. Isso é aliança. Cara, eu vou ser fiel a você até que a morte me separe de você. Isso é aliança. Aliança é fazer uma relação de que não tem mais volta. É ter uma atitude de que já, eu falei e eu vou cumprir até o fim isso. Porque eu sei que isso vai fazer muito bem a você, Cláudia. Porque eu faço uma aliança contigo hoje. No dia do meu casamento eu fiz isso. Antes de me casar, quando eu namorava, eu já fazia isso para ela. Que eu vou ser fiel a ti até a morte. Isso é aliança. E aí o cara não fez uma aliança com uma pessoa. O cara não fez uma aliança com uma mulher dele. Deve ter feito, porque ele era casado. Mas mais ainda do que isso, ele antes de até fazer a aliança com a própria esposa, ele já tinha feito uma aliança com os olhos. Como cobiçaria uma virgem? Eu faço uma aliança com meus olhos, não olho. Impureza não vai entrar dentro da minha mente. Coisa ruim não vai entrar, porque eu faço uma aliança. Vou perguntar para cada um aqui. E perguntar assim, há impureza na mente de vocês? E a formação que nós temos quando desde criança somos, principalmente quando nós não somos evangélicos, e até mesmo muitas pessoas que são evangélicas, é que não tem a formação esclarecedora de que ser adorador está muito mais distante do que tudo que todo mundo nos formou. Porque na verdade quando nós somos, os homens principalmente, né? Quando o pai nasce menininho, ei homem, é isso aí, vai ser cabra, opa, que prendam as cabritas que meu bode vai estar solto. É isso que tu escuta mais por aí, né, cara? E eu lembro, tô em casa tem 3 homens, cara. 3 meninos, eu, o Felipe e o Vitor. Tu imagina, papai, né? Todo feliz, né? 3 homens, macho, tal. E aí desde cedo já começou a ensinar a gente o que é ser homem. O que é ser homem? Mas não ensinou o que é ser adorador. Até porque ele não entendia o que era isso, ele não era crente, até hoje ele não é. Mas eu creio que
Deus vai começar a mexer lá na estrutura da minha casa para que eles possam se converter também. Mas assim, as pessoas ensinam a ser homem, mas não ensinam a ser uma pessoa apaixonada por Cristo. As pessoas com o temor de um sistema tão forte que existe no mundo, por conta de estar sendo impregnado de tantas distorções e inversões de valores, as pessoas estão começando a ensinar as pessoas a serem homens. E agora, né, esse lado feminino que vem apontando de uma maneira muito forte e ensinando também a serem mulher. Então a mesma liberdade que, né, aquele cara que não é adorador tem que ter, hoje a mulher também tem que ter. Mas quando você começa a entender a Bíblia, quando você começa a estudar a Bíblia, você vê que tanta coisa que foi formada dentro da gente, hoje quando adultos estamos, e até casados, quando nós estamos casados, nós começamos a ter ideias na nossa mente tão ruins, a gente olha para as pessoas, a gente olha para algumas situações, e aquilo parece que vai metabolizando dentro da gente, vai mostrando algumas coisas que nos afastam tanto de Deus por conta de pensamentos tão complicados, por conta de tudo que foi formado dentro da gente. E se a gente não entende isso, a gente continua praticando essas coisas, até mesmo não em contato, mas praticando aqui dentro da mente, tendo uma orquestra sinfônica de coisa ruim aqui dentro por conta de uma formação tão estranha que não foi a formação de adorador. Porque o adorador, ele quer amar Deus. O adorador, ele quer se afastar das coisas que não são para ser. O adorador, ele tem só um objetivo na vida. É onde ele está, poder exalar o perfume de Cristo. E se a gente não compreende isso, se as pessoas não falam isso, a gente começa a entender que tem que ser homem. Então tem que ser homem, tem que ter mulher. Aí não se importa como tem que ter essa mulher. Aí desde novinho ensina os homens, né? Nós como os homens são ensinados a ter que ter mulher, tem que ser isso, porque você não pode dar mole, você vai, enfim, aí aquilo vai entrando dentro da gente. E atrás disso vem aquele montão de coisa dentro da gente ensinado também de uma maneira totalmente distorcida, que vamos aprendendo porque nós somos homens. Temos que ser homens. E aquilo vai entrando. Mas vai chegar uma idade, que é, sei lá, 30 anos, que parece aquelas impurezas que ficam dentro da gente. Tão ruim, tão chato, que a gente vê absurdos, às vezes, escutamos tantos absurdos, que às vezes as pessoas estão com as suas próprias esposas, mas com a mente tão poluída de coisa ruim, porque foi formado lá atrás, e que isso é um grande problema, e uma coisa que não é ensinada pra gente. E eu, quando li esse versículo, eu achei essa versículo uma bomba para mim. Eu preciso ser um adorador, então um adorador tem que ter aliança com os olhos. E eu queria falar com você essa noite. Aliança de falar para você mesmo, assim, a partir de hoje, eu vou ter uma vida. E dentro dessa minha vida, os meus olhos vão procurar ser santo para Deus. Ah, mas eu sou santo para Deus, eu estou na igreja todo dia. Não, estou falando de uma coisa que é mais detalhada. Eu estou esmiuçando uma coisa para você. Eu estou colocando para você, dentro desse grupão teu e meu, uma coisa importantíssima, que as pessoas às vezes não falam, eu estou falando. Existem algumas coisas características, alguns momentos da nossa vida, algumas situações, circunstâncias, que nos faz parecer que somos até adoradores, mas nós na verdade estamos tendo comportamento de homens. E não de adorador. E aí eu vejo Paulo com essa característica no capítulo 16, de ser um adorador. Ainda que ele pudesse ser homem. Porque esse capítulo ele fala pra gente uma coisa muito forte, não sei se você leu. Mas eu falei semana retrasada, que em uma escrava vem e faz muitos elogios para Paulo. Elogios, mas eu acho que esse cara também tinha aliança com os olhos dele. E a aliança que ele tinha com os olhos dele era tão importante que ele conseguiu discernir o espírito que estava dentro dessa mulher. Era um moleque que dava lucro para a cidade, e chega esse cara na cidade, Paulo, cheio do Espírito Santo, e ele começa a proclamar o evangelho. E essa mulher, quando percebe que Paulo está chegando, essa mulher começa a fazer muito elogio para ela, de alguma forma, ela estava querendo chamar a atenção dele para ela. Mas a aliança do olho, né, o foco que ele tinha com Deus e a separação que ele tinha para Deus era uma coisa tão forte que quando ele olha para essa mulher e recebe todos os elogios, e ele era um homem de Deus mesmo, nada de mentira ele falou toda a verdade do mundo, mas quando ele olha para ela, ele olha nela aquilo que está nela. Ele não olha para ela como ela era. Ele olha para ela com aquilo que estava dentro dela. E aí ele discerne uma coisa com os olhos de aliança. Entendeu, Ian? Quando a gente tem olho aliançado com Deus, a gente discerne as coisas de longe. Quando a gente tem aliança com os olhos, a gente é capaz de olhar para uma situação que parece muito bonita, mas nós temos discernimento de espírito para saber o que é aquilo. Paulo está lá recebendo elogio, gente. Está recebendo um montão de elogio. E aí ele olha e ele percebe que há alguma coisa de estranho naquela mulher.
E aí ele vai incomodado, ele vai e repreende o que estava nela. Ele não precisou olhar para essa mulher, precisou olhar, ele olhou para essa mulher. Às vezes olha, né? Que coisa bacana, né? Às vezes a gente é levado para os nossos amigos, não tem isso? Mas é lindo, a coisa maravilhosa. Vamos lá, cara, vamos, a gente vê, tá tendo um negócio que a gente tá, meu Deus, tá numa circunstância aqui de caramba. Mas se eu me digo que eu tenho o maior desejo de ser um adorador, eu preciso entender até mesmo aquilo que eu estou vendo, se aquilo que eu estou vendo está me levando para o lugar da adoração. Porque o lugar da adoração é o lugar que vai atrair Deus para a gente, é o lugar que vai atrair a vontade de Deus, de forma que a gente possa estar assim, incomodado pelas pessoas que estão ao nosso lado, passando por alguma circunstância, e ter condição de poder chegar e fazer uma oração e ser atendido segundo a misericórdia de Deus, para que a pessoa seja abençoada. Então o adorador, na verdade, ele tem essa característica de atrair Deus, para que no momento oportuno, quando for preciso, ele possa estar perto de alguém que necessite, ore e Deus possa agir de uma maneira tremenda. O adorador ele tem a capacidade de passar um momento difícil, e ainda que ele fique aflito, ainda que ele fique assim em um momento de meio que conturbado, o adorador tem fé em seu depósito para poder passar por aquela situação. Mas um homem que não tem aliança com os olhos, o cara que foi formado para ser homem, quando vem um desafio, ele estremece, porque ele vê coisa que não é para ver. O cara que é formado para ser homem, quando está numa situação muito complicada, meu Deus, nem isso ele fala. Ele entrega os panos, ele entrega tudo e ponto final. Mas o adorador que tem aliança com os olhos, o adorador que está buscando Deus de verdade, o adorador que tem vontade de estar próximo de Deus, o adorador, ele se abre para que Deus possa entrar dentro dele e mexer dentro dele. E uma característica do ser humano é que, na verdade, por conta dessa formação, é de achar que por conta de sermos formados, não precisa mais de mais nenhum acerto. Tá bom, é isso aqui que é o certo. Eu escuto algumas pessoas falarem assim, não, eu sou bonzinho, eu faço tudo de bom, eu ajudo as pessoas, tá, tudo bem. Mas tem coisas, às vezes, que estão dentro da pessoa, que faz com que ela não tenha a característica de adorador, mas de homem. Quando eu falo homem, estou falando homem e mulher. E Deus nos chama atenção para isso. E os olhos dele chegam a estar brilhando, e ele fica falando assim, pô, cara, aquele tempo que a gente estava aqui, como era bom, né? Cara, tanta coisa, lembra disso? Aí conta os fatos com uma alegria muito grande. Crente, o cara é crente, o cara é crente. O cara conta isso com uma alegria tão grande. Mas o que aconteceu para ele estar pensando isso? Porque entrou num passado bem próximo muitas coisas dentro da vida dele, e que isso, na verdade, ao invés de ser uma indignação para ele, ainda é uma coisa que traz lembrança. Sabe aquele lance quando Israel saiu do Egito? Aí quando passou a primeira aprovação, Israel falou assim, meu Deus do céu, mas por quê? Era melhor comer cebola lá e morrer, pelo menos lá tinha sepultura. Moisés pra cá não, por que não deixou a gente lá no Egito, sabe? Aquele negócio de repente a gente está num momento de nossa vida, a gente viver isso, e a gente por conta de nunca ter escutado isso. Mas é essa porta aqui que faz com que muita coisa esteja dentro. Entendeu? Aqui dentro. Aí o cara fala assim, pô, que saudade. Não sei se você passa por isso, tá? Não precisa nem falar, mas imagina só, se você tem lembrança de umas coisas que eram, para Deus, são coisas que não são legais. Pô, que saudade daquele momento. Aquela namoradinha que eu tive, meu Deus, que saudade. Que saudade daquela situação, foi tão boa, estava sozinho. Que saudade daquilo, meu Deus. Sabe? São coisas que não são coisas de adorador. Admito, mas é pesado esse negócio, tá falando um negócio aí pra mim, é ruim pra caramba, eu não quero entender isso não, gente. Tá falando um negócio que incomoda, eu tô sentindo aqui também um meio que pressionado pra não falar, mas eu quero falar, porque acho que Deus quer falar. Porque quando eu entrei aqui, eu acho que eu senti vontade de falar isso. E assim o capítulo 16 muito aberto na minha frente, para falar de dependência de Deus e para falar de obediência. Mas aí eu vou levado agora para falar sobre isso. Mas por que isso, Dimitri? Porque Deus ama a gente, Deus te ama. Se Deus está falando aqui para você hoje, é porque Deus te ama muito. Deus te ama tanto que Ele está trazendo para você uma palavra de cura, de libertação. Porque você tem que sair daqui hoje, dobrar teu joelho em casa e remontar tudo que você realmente acha que é até certo. Passou, mas está lá dentro. Passou, mas quando vê uma situação, lembra. Caramba, meu Deus. Já viu o frango quando tu passa na frente? Você já viu? A frangueira, né? Já viu? Caraca, comi um frango, olha o frango, meu Deus. Me lembrava do frango da minha mãe lá. Que frango é aqui que minha mãe faz? Assadinho, meu Deus. Que vontade de comer esse frango agora. Tá entendendo? Eu quero que seja mais claro. Eu preciso ficar nervoso, eu quero ser mais claro já. Entendeu? Mas tá entendendo?
Mas Deus quer curar, cara. Deus quer te curar. Porque a gente acha que ser adorador é estar na igreja. A gente acha que é adorador é ler a Bíblia. A gente acha que é adorador é só isso. Não, adorador é se curar das coisas que Deus nos agrada. É se curar daquilo que faz mal. É se curar daquilo que Deus diz que é pecado. Mas como se cura disso se você foi formado, você já fez tanta coisa que não era para fazer? É entender que você precisa se arrepender disso. Mas como que eu vou me arrepender? Entendendo, Senhor, isso não te agrada. E se tu não tem um coração de arrependimento para isso, você começa a orar para que Deus traga indignação sobre isso. Por isso que muitas pessoas não ficam livres de algumas circunstâncias da sua vida e sempre estão caindo outra vez no mesmo problema, porque não estão indignados com o problema que vivem. Ah, não, eu for fraco. Mas quem que não é fraco? Ah, mas Dmitry, você não sabe que eu sou um homem, Dmitry, eu também sou. Ah, Dmitry, mas pô, Dmitry, para você é mais fácil, né? Você vem de uma mulher, tá, tudo bem, você não tem a tua? Ah, Dmitry, mas é difícil, tá, tudo bem, mas imagina, Deus hoje trazendo essa palavra para você entender isso, caramba, eu vou me deixar ser tocado por essa palavra e vou me rasgar para que Ele possa agir em mim. Porque senão passamos tempo na igreja, muito tempo na igreja, e na verdade, nada acontece, parece que nada vai, tudo fica da mesma forma, nada aflora, nada. Mas Deus não quer isso, Deus quer relação, intimidade, Deus quer te ver como adorador. O Joãozinho ali, aquele homem ali é justo, fiel e temente a mim. Mas o que esse cara fez para ser isso? Tu acha que foi só uma qualidade que Deus deu para ele sem ele ter feito nada? Ah, Dmitry, Jó era santo demais. Jó era um homem separado. Jó era um cara que nasceu meio beato, assim, meio santificado, não olhava para nada. Jó andava na rua assim. Jó, quando passava nas situações, ele ficava assim, bem quieto. Ele ficava... Mentira, Jó era igual a gente, igual a mim e você. Só que Jó escolheu se afastar das coisas que não eram para poder ser para Deus. Só que às vezes nós vamos direto para aquilo que não é que Deus quer. A gente se joga para aquilo que Deus não gosta. E a frangueira vai passar na nossa frente toda hora. A fome vai chegar. Mas a única maneira de eu não ter fome por aquilo que não agrada a Deus é quando eu começo a ficar com raiva daquilo que não é. Frango me faz mal. Nojo de frango. Esse frango me desgraçou minha vida. Esse frango me fez ter uma vida assim, desse jeito. Esse frango. Agora se eu passo todo dia. Franguinho, meu Deus. Olha que frango, hein, Thiago? Que frango, hein, Thiago? E o pior é que a gente leva algumas pessoas para ver o frango. Vem cá, cara. Leandro, com você agora é militar, né, Leandro? O frango ali com frango. Tá vendo que frango? Vai vir isso na igreja. Glória a Deus! Aleluia! Entende, cara? Entende, meu aluno? E se você não entender isso, você não vai ser nunca adorador. Vamos lá. E qual é a característica do adorador? Uma das características do adorador é a obediência. Mas que obediência, gente? Obediência que Paulo teve. Aqui os discípulos começam a questionar Jesus, Thiago. Senhor, qual é o frango mais gostoso no teu reino? O frango mais gostoso, Senhor? Qual o frango? Senhor, qual o frango maior, Senhor? Jesus, Senhor, quem é o maior do teu reino, Senhor? Quem é o maior? Aí, Jesus fala assim, olha, tá com uma criancinha, bota no colo, e a Bíblia diz, ele está num círculo com os discípulos apóstolos, e fala para ele, olha, aquele que não se tornar como uma criança, não é digno do meu reino. Mas por que, gente? Por que Jesus compara o reino, a dignidade do reino dele, a um comportamento de criança? Casado com a Joyce, meu filho, olha só, faz isso. Aí ele, se ele não gostar muito, ele vai falar assim, pai, olha só, não entende muito, não, você está meio velho, pai. Já está ultrapassado. Mas quando Jesus pega uma criança, ele está falando assim, olha, esse cara obedece, cara. O problema é que a gente vê o frango, lê o que está escrito e não quer obedecer a palavra, mas queremos ser o maior do reino.
Ser maior no reino é bom demais, né? Sou maior no reino, tá vendo? Eu tô aqui, ó, pertinho de Jesus, deitei perto de Jesus, botei um beijo aqui de Jesus dentro do ombrinho de Jesus, dormi um pouquinho com Jesus. Ah, eu era um tesoureiro de Jesus. Mas quando eles chegam para questionar Jesus sobre isso, Jesus chega para ele e fala assim: olha, se não for igual com uma criança, não tem nada comigo. Porque vocês se acham muita coisa, vocês não se submetem, vocês estão preocupados com uma coisa que eu não me preocupo. Tiago, Luiz, Alégio, Santana, enfim, todos nós estamos aqui, homens e mulheres. Criança é assim, eu tenho certeza que todo mundo que teve filho aqui, que era filho pequeno, Renata, com Ian, o filhinho começava lá e tu não faz isso. Aí ele ia outra vez, não faz isso. Aí tu chegava, depois da terceira vez, tu pegava e palmadinha no bumbum dele. Ah, chorava, e palmadinha outra vez, não faz, tá errado e tal. Daí a 10 minutos, essa criança pegava para você: papai, eu te amo. Sabe? Aí Jesus fala: se não for igual, não tem parte com o meu nome. Preciso obedecer. Admito, mas é ruim, pô. Obedecer, sou cascudo, sou velho, não importa. Se você está aqui hoje escutando a palavra, é porque Deus te ama muito. E que Ele está falando contigo. Ah, mas eu tenho 60 anos. Problema. 62, 63, 70. Problema. Se não se tornar uma criança, não tem parte comigo. Não tem. Uma criança, uma coisa que ela não tem é um olhar pecaminoso. Eu acho que a criança é aliançada com os seus olhos. Você vê que a criança vê coisa boa, né? Aí chega num lugar contigo e tá vendo coisa boa, e só tá perto de você, tá bem. Não vê nada de ruim, cara. O cara não tá vendo nada. Aí chega na brinca, tem que ver aqui a educação infantil com a Renata, eles estão aqui brincando e tal, e sei o quê. Se tu fizer aqui, botar um monte de macaco aqui pra brincar, eles vão ficar rindo. Se tu botar um monte de coisa bonitinha que a menina bota aqui das professoras, eles vão ficar felizes. O que tu botar pra eles tá feliz? Eles estão vendo coisa ruim, coisa feia, tá acontecendo um maior problema aí, eles olham, não tem problema, fica assim. Tô nem aí. Olha só com os olhos. Se a gente tá vendo um negocinho esquisito, aí faz assim, ó. Aí, ó, eu te falei. Porque entrou pelos olhos. Porque não tem aliança com os olhos. Mas se você tem aliança com os olhos, se você está firmado, focado, que você precisa ser um adorador e renunciar a algumas coisas que foram formadas em você para dizer que você é homem. Oh. Você vai começar a entender o princípio de fazer essa aliança e procurar viver uma vida de criança. Mas mesmo que ela tem que ter chupetinho, mamadeira? Não, gente, pelo amor de Deus. Oh. É ter um comportamento inocente, cara. Que obedeça. Que entenda. Parece assim, as pessoas às vezes escutam as coisas, né? Aí sai, daqui a pouco fazendo tudo outra vez. Aí fica aquela gangorra. Bom dia e volta. Fica assim. Aí nós estamos assim, meio que gangorra, né? Enquanto nós nos estabilizamos, nós ficamos naquela gangorra, né? Um dia tá assim, um dia tá assim, ó. Deus, aleluia, glória a Deus, vamos cantar, vai andar. Outro dia tá assim. Aí tu vai vendo o termômetro abaixar. Aí tu vê. Aí a pessoa passa, né? Às vezes a pessoa passa perto da gente, né? Antigamente e aí? É da benção, glória a Deus, Deus é bom. Aí, amém, amém, glória a Deus. Tudo bom? Como é que tá? Legal? Tá botando, tá baixando o termômetro. Sabe? E Deus nos chama a ser adorador. E o adorador é constante, ele não varia. E aí, a gente percebe do que está escrito em Paulo, quando o Espírito o compele a ele não ir para o lugar que ele estava destinado a ir. E aí fala desse adorador que tem aliança com os olhos e entende o que Deus quer e que ainda que tenha vontade de fazer alguma coisa, por conta de ser adorador, ele obedece. Criança obedece, criança respeita. Criança, eu não sei se vocês têm isso, tá? Mas se tiver, por favor. Criança não guarda mágoa. Eu não sei se alguém tem mágoa aqui, tá? Mas se tem mágoa, eu digo que criança não guarda mágoa. Criança pelo contrário, né? Quanto mais tu faz com ele, parece que ele fica mais apaixonado por você. É. Eu acho que é isso, sei lá. Criança não fica de mágoa. Dura 5 segundos. Aí Jesus vem com essa cacetada na cabeça dos caras. Criança não tem ego. Senhor, eu acredito, a conversa foi assim, né? Os discípulos estavam lá perto, já porta perto de Jesus, né? Jesus no meio. E aí, Senhor? Deve ter sido Pedro, né? Que ele viu. Senhor, quem é o maior no teu reino?
Eita, rapaz, Jesus deve ter olhado para ele, né? Cara burro. Aí o João deve ter falado assim: ó, Senhor, eu tenho que falar logo, que é o maior do teu reino. Aí Tiago já está perto, Senhor, por que tu não fala logo que é o maior do teu reino? Ego, né? Que é o maior, que é o melhor. Opa, eu sou o melhor, Tiago, pô. Peraí, né? Lucas, né? Médico, né? Muito sábio, né? Ei, Senhor, por favor, quem é o melhor do teu reino? Médico é muito, né? Calmo, né? Aqui, ó, Tiago. Por favor, posso falar com o Senhor, Jesus? Aí Jesus deve ter falado para ele assim: o que é, Lucas? Fala. Aí Jesus deve ter falado, aí Lucas falou para Jesus: quem deve ser o maior do seu reino, Senhor? E médico tem mania de apertar a mão, é mundo. Médico é sempre muito fininha, né? Ele deve ter apertado assim: Senhor, quem vai ser o maior do seu reino? Pega um Pedro, né? Pescador meio duro: Senhor, ei, fala logo, Senhor. Quem é o maior do teu reino, Senhor? Fala logo aí, Senhor. Ego. Aí Jesus dá a bomba. Precisa ser criança, porque criança obedece. Não adianta você vir para a sala todo dia se você não muda, se você tem o mesmo comportamento. Não adianta. Se a gente não faz força para mudar. Opa, Dmitry, não, eu estou em formação, Dmitry. Olha, esse negócio de autoafirmação, eu estou me autoafirmando, eu sou homem, homem é homem, meu pai falou que eu tenho que ser homem. Aí, como é que é para ser homem? Ah, Dmitry, é aí, né? Já com perna, faz parada. Aí quando está com 30 anos, com a cabeça infestada de problema, porque está casado, deitadinho lá da sua esposinha bonita. Como eu vi um testemunho, que o cara tinha casado já há tempo, e ele, quando tinha uma relação mais próxima com a sua esposa, ele olhava para a esposa e via uma outra fisionomia. Por que isso, cara? Uma crítica. Porque na verdade não negou a si, porque na verdade não foi ensinado direito, porque na verdade falaram um monte de coisa, mas esqueceram de falar desse detalhe que é importante. Na verdade falaram que você vai ser rico, porque você aceitou Jesus. Na verdade falaram que você vai ser próspero. Na verdade falaram que você vai ser cabeça e não cauda. Mas não falaram assim: precisa morrer. Não falaram para você que precisa se dobrar, precisa entender o princípio para ser esse cabeça. Porque na verdade quando Jesus fala que vai ser cabeça, esse cabeça na verdade é ser criança. É ser inocente, é ser dependente, é ser obediente, é ser aquele cara que quer Deus, é ser aquele cara humilde, é ser aquela pessoa que em todo tempo procura agradar a Deus, é procurar, na verdade, ter uma relação com as pessoas, que as pessoas ficam contagiadas por você, é fazer falta quando você não estiver no lugar, é ter um comportamento ilibado, onde as pessoas olhem para você e falam assim: não, esse cara é de caráter, essa mulher é de caráter. Não, esse cara aí é um cara que precisa estar perto da gente. Esse cara aí, essa mulher é uma mulher que faz falta pra gente. Esse cara que é um adorador. Porque acha-se que, na verdade, só o simples vai ter levantado a mão para Cristo e ter o aceitado e reconhecido é o suficiente. Não, já sou crente, reconhecido, tá bom. Não! Nós estamos em construção. E essa construção vai falando de coisas que estão dentro da gente, por conta de termos armazenado muita coisa lá no passado, que hoje ainda são evidentes na nossa vida, mas quando descobrimos a palavra, começamos a observar que algumas coisas que não são boas precisam sair de verdade. E só sai com arrependimento, com raiva. Quando você passa perto da frangueira, frangueira, não sei por que, tanto tempo, frangueira, dá até náusea. Quando você passar perto da frangueira e sentir isso, opa! Aí você começa a ter a ideia da adoração. Você tem a ideia do adorador. Aí quando você tem a ideia, você vai para esse lugar do adorador, você começa a perceber a intimidade de Deus contigo. A relação que Deus tem contigo. Tem gente, que é crente, mas que as pessoas não querem ficar perto, não. Ih, fica perto de fulano, Deus tá maluco, tá esquisito. Achamos que contagiar as pessoas para Deus é o simples fato de ser crente. Mas contagiar as pessoas para Deus, na verdade, é ter um comportamento, é buscar em Deus, esse comportamento, é ler a palavra e orar, e não simplesmente ler e orar, mas sim exercitar essa vida que possa agradar a Deus de verdade.